informações está na sua Rádio Cidade. O vice-prefeito de Curitiba e secretário das cidades do governo do estado, Eduardo Pimentel, do PSD, tem tido a agenda lotada nos últimos dias, inclusive já está em viagem, como o Zanoni falou no início do programa, está aí conversando com suas bases eleitorais, percorrendo aí agora o interior do estado também, junto com o governador, enfim, fazendo todo esse trabalho aí de pré-campanha para as eleições do ano que vem. Agenda lotada, trabalho todos os dias até tarde da noite, né? E tudo isso porque também existem deputados, vereadores, deputados estaduais, lideranças regionais que estão aí no calcanhar do Eduardo Pimentel, assediando para se tornarem coordenadores de suas campanhas nos bairros de Curitiba para a eleição de outubro de 2024. Uma briga para aquele vereador conseguir no seu bairro uma coordenação da campanha do Eduardo Pimentel. Claro que ele está despontando nas pesquisas, é o candidato oficial do governador Ratinho Júnior para a prefeitura de Curitiba no ano que vem, atualmente vice-prefeito, e tem alguns bairros aí que os vereadores estão querendo disputar espaço, principalmente aqueles bairros em que existe mais de um vereador representando em Curitiba. E aí eles querem, porque querem alinhar com o Eduardo Pimentel. Desculpa, o Fernando Pimentel era o avô dele, ex-governador Paulo Pimentel, ex-governador do Paraná. Em março do próximo ano haverá uma acomodação aí, a partir do ano que vem, nas forças políticas aí do município de Curitiba, na Câmara Municipal, eles começam a colocar pessoas de confiança, os vereadores também, os candidatos à prefeitura, para que possam armar aquela base política forte para puxar mais votos, cada um para sua região, né? A previsão é que pelo menos 15 vereadores já mudem de partido, né, para agradar aí os seus candidatos à prefeitura. A maioria vai seguir aí, já está firmado até um acordo com o governador, com o próprio Eduardo Pimentel, que a maioria dos vereadores de Curitiba hoje, inclusive os que compõem a base do prefeito Rafael Greco, devem sim defender o nome de Eduardo Pimentel para a prefeitura. Eu me lembro aqui, Galo e ouvintes, que em 2000 houve uma briga parecida nos bastidores aí do PT para coordenar a campanha do Ângelo Vagnoni. Eu me lembro que em 2000 o Ângelo Vagnoni foi para o segundo turno com Cássio Taniguchi, foi o vencedor daquela eleição, daquele ano. E aí os candidatos à prefeitura de Curitiba decidiram trocar, tanto Cássio Taniguchi quanto o Ângelo Vagnoni, trocar suas lideranças políticas, que estava havendo discussões parecidas com o que está acontecendo agora. O secretário de Transportes do estado do Paraná, na época do governo Jaime Lerner, o Enzi Erving, né, passou a ser o novo coordenador geral da campanha do prefeito Cássio Taniguchi, na época ele disputava pelo PFL. E aí, enquanto isso, o vereador Jorge Samek, na época do PT, depois foi diretor da Itaipu Binacional, que que se elegeu como vereador mais votado pelo PT naquele ano, em Curitiba, e comandou a campanha do Ângelo Vagnoni pelo PT. Aí Taniguchi e Vagnoni que precisavam de mais intensificação na campanha corpo a corpo. Houve discussões internas entre quem seria a liderança dos dois, coordenaria a campanha. E aí no primeiro turno a coordenação de campanha do PT foi dividida entre vários membros do próprio PT que brigaram com o Samek, inclusive, para coordenar a campanha do Vagnoni, que foi para o segundo turno com Cássio Taniguchi. Então, quer dizer, já aconteceu isso no passado, que está acontecendo agora, brigas para a coordenação dos nomes, dos principais nomes, a prefeitura de Curitiba. Engraçado, se o Eduardo Pimentel estivesse lá embaixo, né, Galo, nas pesquisas, eu tenho certeza que ninguém ia querer coordenar a campanha dele. Já aparecem números de pesquisa? Já estão divulgando? Apareceu uma pesquisa recente, né, mostrando o Eduardo Pimentel na frente, aí numa diferença mínima aí, do segundo colocado, aí foi colocado como Neyley Prevot em segundo, apareceu até o Paulo Martins, ex-deputado federal, lá no terceiro lugar. Enfim, aí apareceram muitos nomes, mas muitos nomes nada oficiais ainda. O PT já tem o nome oficial? O PT ainda não. O PT fez aquela reunião que eu te falei na última participação aqui do programa, quando eu estive aqui. Que é a frente da esquerda. Que é a ampla frente da esquerda. O PT vai querer lançar um candidato com apoio do PDT, né, do PV, esses partidos do PSB, do Luciano Dutti, inclusive nós comentamos que é um político com pensamento de direita num partido de esquerda, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então o PT ainda não, eu acredito que não vai lançar candidatura própria, ele vai
fechar com essa aliança mesmo, já almoçaram juntos, né? Os líderes desses partidos de esquerda, mas vamos ver quem vai ser o próximo O nome, deputado né? Goura deve aparecer? O Goura tá junto nessa frente de esquerda. E o Gustavo Frutti? Gustavo Frutti também pode ser um nome que venha a somar, como eu já falei também aqui no programa, o Anibele Neto, presidente... Convidando ele para vir para o PMDB. Convidou ele para voltar para o MDB, partido do qual ele já fez parte, né? O Gustavo Frutti já foi do PMDB nos anos 90. É o primeiro partido que ele atuou quando ele entrou na política paranaense, então pode ser que ele retorne a casa, né? Com o convite do Anibele Neto, seria uma terceira via, né? O ex-prefeito Gustavo Frutti. Então ainda está muito cru, fora o Eduardo Pimentel, ainda está muito confuso o quadro político para a disputa na Prefeitura de Curitiba ano que vem. Vamos ver se no início do ano já tem tudo definido, até nesse final de ano talvez, já se defina aí os novos nomes que vão surgindo, né? Assim como também o nosso interior do Paraná, as cidades mais próximas da região metropolitana, como Colombo, Lapa, Almirante Tamandaré, quer dizer, essas questões todas aí que nós teremos, muito próximas de Curitiba, Araucária, né? Já até o final do ano, eu acredito que janeiro, quinzena de janeiro, os nomes já estarão definidos, assim como o nosso litoral, Paranaguá, do qual o Galo faz parte, e toda essa pleiade de municípios que estão encostados com Curitiba. E muitos municípios, Galo, da região metropolitana estão esperando uma posição do governador Ratinho Júnior. Porque muitos estão esperando o apoio dele, muitos candidatos, né, para oficializarem a campanha. E isso deve acontecer só a partir de março. Você me falava também nos bastidores aí, né, que o governador, a partir de março... Março, o Ratinho Júnior deve colocar o seu apoio aos candidatos que ele escolher. O governador deve escolher os que estão na preferência popular. Conhecendo um pouco o Ratinho Júnior, ele não vai impor. Está trabalhando o Eduardo Pimentel? Está. Hoje, Eduardo Pimentel, eu gosto muito do Eduardo Pimentel, ele é um gentleman para conversar, é um menino que tem pedigree, tem uma linhagem muito leal ao governador, ao próprio Greca, o Paulo Pimentel. Então ele tem um histórico. Uma família tradicional, né, de empresários também. Mas veja, hoje ele está, praticamente é só ele. Só Eduardo Pimentel que está sendo divulgado, está sendo falado. Daqui a pouco os outros candidatos vão aparecer. Aí quando aparecerem esses outros candidatos, com certeza na tabela de classificação da preferência popular haverá alterações. Ou o Eduardo Pimentel se destaca, fica muito próximo ao segundo, ou cai. Vamos ver o que vai acontecer, conforme os nomes, porque vem aí. A oposição quer lançar um nome forte para dar segundo turno. Essa é a estratégia, né, Galo? Para que o Eduardo Pimentel não vença já no primeiro turno, porque tem um apoio forte do governador do estado. Porém, tem aquela terceira via, que sempre tem em toda eleição, que é aquele candidato que surge com o apoio de partidos realmente do centro, ou independentes, partidos independentes, que ele vem também para levar para o segundo turno, para tentar pegar a vaga para o segundo turno. Então a briga começa a ficar boa lá por junho do ano que vem, né, entre abril e junho do ano que vem, o clima começa a esquentar e começa a surgir nomes que a gente nem esperava que surgem de última hora para levar para o segundo turno. Eu só quero definir, só para finalizar aqui, Galo, perguntaram para mim em que ano Gustavo Frutti pertenceu ao PMDB, foi do partido PMDB. Que hoje é MDB, né? MDB. Então ele participou do MDB entre 1991 até 2004, né, ele se elegeu deputado pelo PMDB, foi vereador, enfim, teve uma carreira longa dentro do PMDB. Pode ser que ele volte. Vamos ver o que vai acontecer na sequência.